Muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Vamos passar a limpo tudo o que aconteceu no futebol numa quarta-feira emocionante. Grêmio avança na Copa do Brasil, tricolor finalmente, hein? O São Paulo avança na Sul-Americana. Verdão consegue importante vitória. Hoje tem Corinthians e Santos em campo. E a Juventus levanta mais um caneco, atropelou o Milan e ganhou a Copa da Itália. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então você vem com a gente, está no ar a edição do dia 10 de maio de 2018 do Breakfast News, uma quinta-feira. Ontem a bola rolou, teve Copa do Brasil, teve Copa Sul-Americana, lá na Europa a Juventus conquistou a Copa da Itália, enfim, muita bola rolando, muitas notícias importantes e você vai conferir tudo aqui conosco, comigo e também com ele, Zé Boquinha. Tudo bem? Bom dia, José Roberto Lux. Bom dia, Carlos Lima, bom dia, amigos que nos ouvem. Teve uma rodada cheia de jogos, né? Jogos de diferentes competições, bons jogos. O Palmeiras fez uma ótima partida também, que a gente vai falar disso. São Paulo passou para a próxima fase da Libertadores. São Paulo que começa a ter uma cara de time. E só como uma informação, registrar aqui com pesar o falecimento do ex-presidente do Grêmio, né, o Fábio Koff, que foi presidente daquele Clube dos 13. É verdade. Deu uma guinada no futebol brasileiro, excelente dirigente, campeão da Libertadores, campeão mundial. Nossos pesos já toda a torcida do Grêmio. É verdade, a gente ia destacar isso mais para o finalzinho do programa, mas o Zé já trouxe a notícia, realmente lamentável. A gente se solidariza aí com a família do Fábio Koff, que marcou época, foi um presidente muito vencedor, né, no time gaúcho, era muito querido pela torcida do Grêmio e morreu aos 86 anos. Portanto, o Fábio Koff, fica aqui as nossas condolências, né, para a família dele e também, de uma certa forma, para a torcida do Grêmio, que está triste, está feliz com o rendimento do time dentro de campo, mas triste com essa notícia, né, do falecimento do senhor Fábio Koff. Bom, Zé Boquinha, vamos começar então falando sobre a Copa Sul-Americana. Ontem o São Paulo foi, né, sofreu tal, foi na base da garra, da determinação, mas o próprio Aguirre falou na coletiva, a gente vai até trazer a palavra dele, que tinha que se classificar de qualquer jeito, né? E foi o que São Paulo fez. Quase que tomou um gol no final, né? Uma bola que passou raspando a trave esquerda ali. O Sidão fez uma defesa espetacular no cabeceio do jogador do Rosário. Quer dizer, se São Paulo toma o gol de empate, um abraço, seria a terceira eliminação nesse ano de 2018, mas ontem o São Paulo conseguiu. Vacilou no final, né? Entrou na catimba dos argentinos, teve 2 jogadores expulsos, enfim. Vamos ouvir primeiro o que disse o Diego Aguirre da classificação do Tricolor. Foi um jogo de ida e volta, um pouco complicado, mas nós tínhamos que passar de qualquer jeito e por suerte conseguimos. O que aconteceu no final, os jogadores ficaram um pouco nervosos e, bueno, são coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem. E em relação às expulsões, não foi por falta de aviso. Ouça o que disse o goleiro Sidão sobre isso. A respeito das expulsões, o Diego Lugano acabou dando um recado importante pra gente ali antes do jogo, que era importante que a gente terminasse com os 11 jogadores dentro do campo, e ainda bem que ele deu o recado, e ainda assim a gente teve 2 expulsões, mas jogo sul-americano é assim mesmo, é pegado, a gente sabe que os caras catimbam e provocam bastante, então adquirir um pouquinho mais de maturidade para terminar com os 11 dentro do campo, mas importante que a gente conseguiu a classificação, que era o que a gente mais almejava. Isso porque o Lugano avisou, mesmo assim Cueva e Petros foram expulsos, Boquinha. Expulsão ridícula, né? Expulsão para ser multado. Já falei isso.
Eu sou presidente de clube, eu estabeleço um critério para cartão amarelo, para expulsão. O Cueva, o jogo estava parado, foi uma falta no Nenê, ele vem correndo e se joga de pé alto na cabeça do jogador do Rosário Central. E a mesma coisa aconteceu com o Petros, né? Ele vem e dá uma rasteira e não chega a pegar o jogador. Mas do jeito que ele veio, se ele pega, ele quebra a perna do cara. E não tinha nada a ver, né? O São Paulo já estava com 10, ele veio e deu a pontapé. O jogo não foi assim, tão desleal, né? Jogo pegado, jogo de Libertadores, time do argentino lutando para se manter. E o São Paulo com uma vantagem de 1-0. E o Rosário Central dominando o São Paulo, indo para cima para tentar o empate que o classificaria. Duas jogadas. O Cueva, sei lá, cara. Quando um jogador faz uma coisa dessa, eu já tenho a teoria da conspiração na cabeça, né? O cara já quer ir embora, né? Ele quer se apresentar antes na seleção do Peru, não quer correr risco. O cara está acabando de ver aí o Daniel Alves praticamente fora da Copa. Ele fala aí, eu vou cavar uma expulsão aqui, aí os negros já me liberam. E ontem mesmo o Raí já o liberou, né? Ele está liberado dos jogos que faltam do São Paulo e vai embora. Ele não vai jogar mais. Conseguiu o que ele queria, tá? Quase jogou a perder uma classificação. Agora o Petros a gente conhece, né? É só acredita o juiz, né? O que você vai esperar de um cara desse? E não está jogando nada, né? Absolutamente nada o Petros do São Paulo. E o time fica com 9 no final do jogo e quase toma um empate, né? Já pensou se toma um empate? Nossa, aí... Em casa? É fácil, cara. O Cueva, inclusive, se não for, além desse aspecto aí de seleção, de Copa do Mundo, a mulher dele vai nascer o filho dele nesse fim de semana, né? Então, realmente a cabeça do cara não está aqui, né? Não adianta insistir, porque o Cueva está em outro universo, a cabeça dele está em qualquer lugar, menos no São Paulo. Então, não sei se não é uma boa também liberar, o cara vai disputar a Copa do Mundo, aí ver o que vão fazer com ele. Mas, assim, já há um desgaste, não só com a comissão técnica, com a diretoria, mas a torcida também já está pegando no pé do jogador. Quando chega nesse nível, Zé Boquinha, é melhor ir embora mesmo, né? E não é nenhuma Brastemp também, né? A expressão que você usar para coisa boa, né? É um jogador bom, tá? Mas se for embora, em uma semana ninguém mais vai lembrar dele, né? Não tem nada assim relevante que você possa falar que jogadorzaço São Paulo contratou. É um bom jogador, seleção peruana, mas não vai fazer falta nenhuma, né? Um abraço e boa viagem. Bom, ontem também pela Sul-Americana o Botafogo empatou em casa 1-1 com o Audax Italiano, mas como havia vencido fora por 2-1, o Botafogo avança. E hoje mais 2 brasileiros em campo em situações bem parecidas, né, em termos de resultados. O Fluminense fez 3-0 no Maracanã e levou essa vantagem lá para Potosí. Ufa, Zé Boquinhos, o Fluminense conseguiu chegar lá em Sucre para jogar em Potosí, que é perto de Sucre. Então o Fluminense pode até perder por 2 gols de diferença. O Atlético Paranaense também fez 3-0 em casa e joga na Argentina hoje contra o News Old Boys. Só que aí aquela história. O adversário do Atlético é um pouco melhor do que o adversário do São Paulo. Só que o Atlético não teve o desgaste de ter que ir para a Bolívia, né? E em Rosário não tem altitude alta, né, Zé Boquinha? Tá tudo certo, então, né? Estamos aí quase no nível do mar, né? Porque o Fluminense... O Atlético, com 3-0, dificilmente vai perder essa classificação e da maneira que o time está jogando, né? O time está jogando bem. Perdeu do Palmeiras, numa circunstância, porque o Palmeiras está em estado de graça. O Palmeiras está crescendo muito de produção, né? O time ontem, o Palmeiras poderia ter feito 4, 5 gols, apesar do América ter jogado de igual para igual e saiu com uma boa vitória, o Palmeiras, mas o Atlético Paranaense está encaminhado. O Fluminense é que vai ter esse problema aí da altitude da cidade, né? Aí você tem que saber jogar, né? Saber dosar suas forças, né? Não dá força para o time adversário, mas também ter recursos, né, físicos para aguentar o jogo inteiro. A gente sabe que é muito difícil, né? Quem já passou por lá sabe muito bem como é que é. Sem dúvida.
tive que correr. Eu estava fazendo escala no aeroporto de La Paz, que é acima da cidade, né? Não sei se você já passou por lá. La Paz, né? Eu já fui 3 vezes lá. Eu fui lá 3 vezes, Zé Boquinha. Então, é 3.600 metros. O aeroporto é 4.000. O avião não desce, né? Ele continua e para na pista. Ele não precisa descer para pousar, né? Ele já está no nível de cruzeiro dele, praticamente. E eu desci lá, fui procurar um banheiro, era uma escadaria assim e tal, e subi meio no pique, né? Quando fui chegando no último degrau, eu comecei a virar. Eu falei, vou desmaiar, né? Aí tinha um barzinho assim do lado, tinha um garçom na porta, não tinha ninguém, um boteco. Ele me chamou, vem cá. Aí eu fui, sentei na cadeira assim, ele já veio correndo com um chazinho de coca. Fiquei bom na hora. Té de coca, senhor, té de coca, é bueno. Toma. Eu não cheguei a capotar, Zé, mas eu tive taquicardia, eu tive falta de ar, um pouco de dor de cabeça. Eu fui em 92, quando o São Paulo participou daquela Libertadores, que depois ele acabou ganhando. Na primeira fase, ele pegou 2 times da Bolívia, o Bolívar e o San José, de Oruro, né? E o outro time da chave era o Criciúma. E então, inclusive quem estava comigo nesse jogo aí pela Rádio Globo era o Luiz Roberto, hoje narrador da TV Globo. A gente foi para Santa Cruz, ficou junto com a delegação de São Paulo no mesmo hotel, aí subiu, né, um dia antes do primeiro jogo, que era em Oruro, né, ficamos em La Paz de terça para quarta-feira, aí quarta alugamos um táxi e fomos para Oruro. Aí acabou o jogo de Oruro. Gozado, em Oruro eu não passei mal, rapaz. Em La Paz é que a coisa pegou. Em Oruro eu trabalhei normal, não tive problemas. Aí a gente voltou de Oruro, porque o jogo foi, aliás, foi na terça o jogo. Aí a gente voltou na terça, de terça para quarta de madrugada para Santa Cruz, ficamos mais 2 dias em Santa Cruz de la Serra, e na sexta a gente voltou para La Paz, ou seja, minha segunda vez em La Paz. Aí o São Paulo jogou com o Bolívar. São Paulo ganhou de 3-0 do San José em Oruro e empatou com o Bolívar 1-1. Isso em 92. E depois, em 97, eu voltei em La Paz na final da Copa América, aquela que o Brasil ganhou, e o Zagallo falou, vocês vão ter que me engolir. Lembra disso, Zé Boquinha? Claro, eu estava lá, inclusive, eu era um dos microfones, né, para os quais o Zagallo falou, vocês vão ter que me engolir na Copa do Mundo, tal, e a gente engoliu. A gente viu o que deu na Copa da França, mas é duro, realmente La Paz não é fácil não, e haja chá de coca para você dar uma acalmada, porque você não consegue, você respira e o ar não vem. Tem gente que capota, tem gente que desmaia, não é? O pessoal acha que é frescura, que não sou. Eu estive a ponto de, eu só não desmaiei porque eu tinha acabado os degraus da escada e consegui andar até uma cadeira, sentar numa cadeira dentro do bar. E imediatamente o cara me trouxe a coca que me reanimou na hora, né? Você ouve, dá até um estalo assim na cabeça, na hora que você toma o primeiro golão do té de coco. Zagallo, né, com todas as homenagens que eu quero fazer pro Zagallo, o maior campeão do mundo que teve. De vez em quando também ele tinha uns atos de arrogância que não era fácil engolir, né? Então, mas tudo bem, né? Faz parte. Mas ali eu acho que não foi nem arrogância, foi um desabafo, né? Porque ele vinha sendo muito criticado. Aquela coisa, todo mundo criticando e tal, e o cara vai, é campeão, né? Na casa do adversário. Porque é o seguinte, Zé Boquinha, o Brasil, esse jogo foi em 97, em 93, nas eliminatórias, né, 4 anos antes, o Brasil havia perdido para a Bolívia. Você vai se lembrar disso, 2-0. Foi até a primeira derrota do Brasil em eliminatórias, que o Tafarel tomou um gol, uma bola... exatamente. Então, aí o cara cruzou, ele bateu com a perna e jogou a bola para dentro. Então, e os bolivianos, por conta disso, eles já davam como título ganho, cara. A imprensa local lá, quando a Bolívia chegou na final, acabou. Para eles estavam discutindo de quanto ia ser. Não, porque acá, na altura, Brasil não tem condições, vamos a ganhar, Bolívia campeona, aquela coisa toda, sabe? E aí... E os brasileiros na dele, tal, né, segurando tal, e muita gente criticando o Zagallo, que é retranqueiro, que é isso, que é isso. Aí o Brasil ganhou, o cara, né? E também foi o seguinte, depois ele esclareceu que aquilo que ele falou tinha endereço certo, né?
que era o Juca Kfouri. O Juca era um dos maiores críticos do Zagallo na época, e quando ele falou aquilo, ele estava respondendo para o Juca. Depois ele esclareceu, porque muita gente falou, pô, professor, mas a gente, né? Não é nada com vocês, isso aqui tem endereço certo. Aí falou que na época era para o Juca, mas ficou essa frase aí famosa, né? Vocês vão ter que me engolir, do professor Mário Jorge Lobo Zagallo, que tem uma história maravilhosa. Eu, particularmente, Zé, ele como pessoa, como tratamento técnico, reportagem, eu não posso falar um A do Zagallo. Ele sempre foi um cara extremamente educado, algumas vezes até cordial, sabe? Se eu reclamar do Zagallo como pessoa, se eu reclamasse, eu estaria sendo, sabe, muito maldoso, porque ele sempre tratou a gente de uma forma muito legal. Bom, vamos então agora virar a chave. Falamos da Sul-Americana. E agora vamos para a Copa do Brasil. Ontem, mesmo com o time reserva, o Grêmio, né? O Grêmio, quando coloca o time reserva no Campeonato Brasileiro, ele não se dá bem, não. Inclusive perdeu outro dia do Botafogo e tal. Mas pela Copa do Brasil ontem, até pela fragilidade do Goiás, né, com todo respeito ao Goiás, que já teve grandes times, aquela coisa toda, o Goiás hoje está na Série B e não é à toa, né? A gente viu por quê. É um time muito fraco, apesar do golaço marcado pelo Maranhão. Você viu o gol do Maranhão, Zé? Do menino do Goiás? Não é aquele, não é o Maranhão. Não é. Esse é outro. Mas você viu o gol dele? Né? Paulado, espetacular, né? Então, e o Grêmio já havia vencido por 2-0 com o time principal em Goiânia e ontem fez 3-1, né? E o destaque do Goiás foi esse menino Maranhão que marcou um gol realmente espetacular. Mas o Grêmio sobrou 2 gols do Alisson, aquele que era do Cruzeiro. Enfim, o Grêmio está numa fase espetacular e não teve jeito, né? Acabou o jogo de ontem, a galera queria falar de Grenal, o Renato no primeiro momento, não quero falar de Grenal, deixa o Grenal para depois, estamos aqui curtindo a nossa vitória, não sei o quê, mas aí sempre tem aquele repórter, né, você sabe como é que é repórter, né? O cara vai pelas beiradas, pergunta um negócio aqui, aí pá, no meio da pergunta encaixou, tal, porque, Renato, você já viu uma diferença tão grande entre Grêmio e Inter como agora, né? Você que já disputou tantos Grenais, você não acha que o Grêmio hoje está muito acima do Internacional, né? Aí não teve jeito, o Renato teve que falar do Grenal. Podia ser o contrário, mas o Grenal é Grenal. O Internacional sempre vai ter o nosso respeito, principalmente se tratando do Grenal, quando uma equipe não está bem num determinado momento de uma competição, no caso agora. Nada melhor que um Grenal para vencer o maior rival e dar um passo importante no campeonato, dar moral para todo mundo. Eu já passei por essas situações de um lado e do outro, então a gente sabe que é um jogo importante, um jogo difícil, onde o Internacional vai fazer dessa partida uma final de Copa do Mundo, até pelo momento que eles vivem, pela situação que eles vêm passando. Então, ele não queria falar, mas acabou falando. E ele disse uma coisa que é verdade, podia ser o contrário, né, Zé? De repente o Inter poderia estar muito à frente do Grêmio. Mas você é adepto dessa tese de que o clássico iguala os desiguais? Eu não tenho a menor dúvida, né? Porque quando você tem um jogo de uma rivalidade como essa aí, né, como o Corinthians e Palmeiras, tem a qualidade técnica se iguala à disposição. Quem ganha é quem tem mais disposição, quem se prepara melhor psicologicamente para enfrentar o jogo. E nesse aspecto, tudo fica igual, né? De repente, você não sabe, o futebol tem o imponderável e o imprevisível. Você nunca sabe o que vai acontecer. Você está bem aberto, tal, você não pode entrar de salto alto, né? Se o Grêmio entrar achando que está bem melhor, é onde se machuca, né? Onde a coisa faria mais ou menos isso que o Renato quer colocar, e é o que ele vai passar para o time dele, né? Tá 0-0, né, cara? Vamos entrar em campo 0-0 e os caras vêm para cima. Vamos jogar de maneira inteligente, forte, enfim, usar tudo aquilo que a gente tem feito. É jogo igual, né? Pode ser até que o Grêmio ganhe com facilidade, porque está no momento melhor, isso aí ninguém esconde, mas eu acho que é jogo igual, é jogo pegado e com muitos problemas, né? Você tem o Alessandro de um lado, que é
é um poço de problema, né? O cara entra pilhado em qualquer jogo. Acho que até jogo de botão ele deve brigar, né? Se não estiver ganhando, né? E a torcida pegando no pé, o Nico Lopes já foi pressionado pela galera lá do Internacional, enfim, é aquele clima de um time que precisa ganhar, né? Ter protesto em treino no Beira-Rio, torcedor cobrando a vitória de qualquer jeito, né? Aí aquelas frases que a gente já conhece, né, Zé? Que eu não vou nem falar aqui, entendeu? Que não vale a pena dar moral. Essa hora que o torcedor realmente é um analfabeto no futebol, né? Em esporte, né? Nem vou falar a frase que eu falo sempre. Essa hora não é a hora de pressionar, essa é a hora de ajudar, pô. Essa hora de, sei lá, incentivar o time para tentar tirar tudo aquilo que o time não tem. O torcedor é burro, né? Ele não está vendo que o time é fraco. O time internacional está mostrando isso aí. É um time que vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. Ou, no máximo, chegar ali num 10º lugar, se der uma melhorada. Então, se você vai lá, você está indo lá e dessa maneira você está chutando cachorro morto. É pior ainda. Você vai jogando a estima do jogador para baixo, em vez de tentar dar uma recuperada. É nessa hora que eu falo, né? O futebol brasileiro, o esporte brasileiro é terrível nisso aí, né? Porque essa energia negativa é a pior coisa que os caras podem passar. Será que eles não sabem disso? Aí que o cara vai entrar mais pressionado, porque não adianta querer bater no jogador. Ele vai jogar o que ele pode, ele não é melhor do que isso. Então não adianta, o cara tem que ter esse discernimento de saber que ele tem jogadores limitados. E ao invés de ir lá cobrar, xingar, vai lá e incentiva o cara a tentar passar os limites dele na disposição. Eu deveria ser assim, mas nunca é, né? E o Inter, até em função disso, normalmente ele se concentra no hotel em Porto Alegre e tal, levou a delegação para um resort em Viamão, que fica ali na Grande Porto Alegre, né? Tirou o time de Porto Alegre, antecipou a concentração, já a partir de hoje os jogadores ficam concentrados para o Clássico de sábado. Então esse é o clima no Colorado, e esse jogo nós vamos transmitir aqui na Rádio Futebol Clube, sábado às 4h, o Grenal, o bicho vai pegar. E para você que está ligando agora, mais uma vez, né, informação triste do dia, principalmente para a torcida do Grêmio, o falecimento ontem do Fábio Koff, que foi presidente do Grêmio, foi presidente do Clube dos 13, enfim, um homem que militou durante muito tempo no futebol do tricolor gaúcho e também no futebol brasileiro. E ontem, Zé Boquinha, transmitimos aqui na Rádio Futebol Clube mais uma vitória do Palmeiras. O Verdão só ganha, né? Há um detalhe ainda sobre o Grenal, dessa diferença do Grêmio para o Inter. O Grêmio nos últimos 3 jogos marcou 13 gols, tá bom para você, Zé? 5 no Cerro Porteño, pela Libertadores, 5 no Santos, pelo Brasileirão, e 3 ontem com o time reserva no Goiás. Então, realmente, o Inter vai ter que tirar vários coelhos da cartola para tentar ganhar o Clássico de domingo, que vai ser de sábado, que vai ser inclusive na Arena do Grêmio, né? Com a galera do Grêmio superlotando o seu estádio. Mas o Palmeiras vai bem obrigado, né, Zé Boquinha? Principalmente fora de casa. Aliás, vamos ouvir o Roger Machado falando do desempenho do Verdão fora de casa. É uma vitória atrás da outra. É um bom índice de aproveitamento fora de casa. Hoje foi mais um grande jogo, né, num primeiro tempo que a gente conseguiu organizar bem as nossas ações e chegou com clareza muitas vezes. Eu acho que a produção foi muito grande, né, e como produzimos muito também, naturalmente você também acaba se expondo um pouco mais e permite que o adversário crie também algumas situações importantes. E o América criou, teve até chances de empatar o jogo no final, né, Zé? Mas o Palmeiras, no geral, controlou bem a partida, não é? O interessante é que o América, no primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor, teve mais bola, teve 3 chances explícitas de gol, fez uma, e o América chutou mais que o Palmeiras, mas chutou mal. O América, na verdade, teve 2 boas chances de bolas cruzadas na área, e seus jogadores não alcançaram. No segundo tempo, depois de tomar o gol, o América ficou meio perdidão, e aí as trocas que o Ederson Moreira fez deram resultado. O time ficou mais ágil no ataque, chegou com uma rapidez, fez um gol numa besteira do Antônio Carlos. O cara tá na linha lateral, o cara vai virar para dentro para jogar.
o time adversário pressionando, dá um bico na bola para lateral, está de frente para lateral. Não faz aquilo que você não sabe, né? Eu sempre costumei dizer que o bom jogador é aquele que sabe o seu limite, que joga no limite dele. Esse é o bom jogador. O cara não pode não ser lá um craque, pode não ser grande jogador, mas ele vai ser um bom jogador. Por quê? Porque ele faz o dele, o arrozinho, o feijão dele e vambora. E o cara me faz uma besteira daquela ali, absurda, né? E aí toma um gol, daí pra frente foi um sufoco pro Palmeiras, né? O América teve pelo menos 2 chances para empatar o jogo. O Palmeiras depois conseguiu dar uma saída aí para cima também, teve até chance de fazer terceiro. Olha, foi um jogo, eu tinha marcado aqui, foi um jogo foram mais de 20 chutes do América, não no gol, mas pelo menos chutes, a tentativa de chutes a gol do América, e o Palmeiras teve em volta de 13, 14 também chutes a gol. Um jogo extremamente ofensivo, né? Nós reclamamos tanto no futebol caranguejo, e ontem o jogo foi ofensivo. Por quê? Porque o Palmeiras está mudando sua postura, né? O Palmeiras está fazendo aquilo que a gente cobrava. É um time mais forte. E mostrar para o adversário, eu sou o Palmeiras, eu vim aqui ganhar o jogo. E foi o que o Palmeiras fez ontem e ganhou. 2-1 é um bom resultado. Volta para casa, joga por um empate. Ô Zé, você falou, você destacou, o jogo foi bom, não foi futebol caranguejo, os dois times jogando pra cima, tal, aquela coisa toda. Mas ontem, rapaz, a gente conversou, falou um monte de coisa depois do jogo, mas faltou uma coisa importante. Então, já que a gente não colocou ontem no final do jogo, nós vamos colocar aqui no Breakfast News, porque ficou faltando ontem isso aqui, ó. Troféu Boi Cansado. Esquecemos, ou eu esqueci de te acionar para falar quem foi o boi cansado ontem na vitória do Palmeiras, Zé Boquinha. Cara que você quase não falou o nome dele. Ontem ele fez um buraco onde ele jogou, né? Felipe Melo ontem ganhou o boi cansado disparado, né? Ele não cobriu nenhum lado, ele não atacou, ele se limitou a ficar no lugar dele e falou, não tenho nada com isso, mandaram eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. E foi um jogador realmente que desapareceu do jogo, o Felipe Melo. Aliás, o Palmeiras, nós comentamos o jogo todo ontem, o Palmeiras está com um problema de cobertura terrível nas laterais, hein? O América chegou como quis, pelos dois lados, muito mais pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras. E nós até comentamos uma jogada que o Edu saiu para cobrir, arrependeu no meio do caminho, não teve comunicação ele e o Felipe Melo, quem ia, quem não ia, e saiu cruzamento perigoso nesse momento do jogo. E o destaque positivo para o Dudu, né? O Dudu fez um partidaço ontem, o Dudu está voltando a ser aquele jogador dinâmico, né? Rápido, ágil, que a todo instante está entrando para dentro da área adversária, criando situação de gol. Ótima partida do Dudu ontem. Bom, lembrando que para domingo o Felipe Melo não vai jogar porque tomou o terceiro amarelo em termos de Campeonato Brasileiro. Ele não vai poder jogar contra o Corinthians, né? E ele tomou o terceiro amarelo na vitória do Palmeiras contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Então dá para imaginar o seguinte, né, Zé Boquinha? Vai ter rivalidade, vai ser jogo nervoso, tenso, o Daronco vai apitar, né? Mas sem o Cleison de um lado e sem o Felipe Melo do outro, já dá uma aliviada nos ânimos, não dá não, Zé? De certa maneira sim, mas vai ser um jogo pilhado, né? Não tem a menor dúvida. É um jogo que vai trazer os resquícios dos dois jogos da final do Campeonato Paulista, né? Do primeiro jogo que saiu aquele bafafá danado no finalzinho do primeiro tempo, faltando 10 segundos para acabar o primeiro tempo, e faltou cabeça ali e reflexo para o juiz pegar a bola do Henrique, que estava na discussão, e terminar o primeiro tempo, não teria acontecido nada. Ele quis papo, quis fazer aquela conversa, aí a coisa pegou. E o segundo jogo, que até agora o Palmeiras continua tentando botar sob júdice o segundo jogo ao fadado pênalti mal marcado pelo Marcelo Aparecido. O árbitro do jogo, Aparecido, né? E não foi pênalti, e o cara precipitadamente marcou o pênalti, depois teve que voltar atrás, e até hoje está rendendo juros e dividendos isso aí. Aliás, uma besteira, né? Acabou.
reconhece que não foi pênalti, paciência, o que vai fazer? Não tem o que fazer. Aliás, o Palmeiras continua. Aliás, depois de sair... parte moral, né? Aliás, depois de sair da geladeira, o Marcelo Aparecido de Souza vai apitar na semana que vem Criciúma e Juventude pela Série B, viu, Zé Boquinha? E o Palmeiras já entrou com uma... Série C, né? Não Série C. E o Palmeiras já entrou com uma representação no Com todo respeito à Série C, né? Que nem devia tê-lo, né? É verdade. E o Palmeiras já entrou com uma representação no STJD. O Palmeiras vai até a FIFA, vai até o Vaticano, Marte. Ele diz que vai até onde ele puder para provar que houve interferência externa na final do Campeonato Paulista. E o Verdão, Zé, já pensando em 2019... está acertando com o Ceará a contratação do Arthur, né? Um menino que apareceu muito bem lá no Ceará, ele tem 20 anos, atacante. Aí o Ceará já falou, opa, vem aqui, renovou o contrato dele recentemente para aumentar a multa, evidente, né? Porque o Ceará sabia que ele despertaria interesse de várias equipes. Ele já marcou 16 gols em 2018, o contrato foi prorrogado até 2021, né? Mas o Palmeiras já está negociando para ter o Arthur no ano que vem, né? Eu acho essa uma ótima política do Palmeiras. Eu me lembro, Zé, na época que o Palmeiras tinha a patrocinadora do leite, né? Que o Luizão e o Djalminha foram contratados pelo Palmeiras, se eu não me engano, eu não lembro o ano, mas eles foram contratados num ano para jogar só no outro. Então eles ficaram 2, 3 meses só treinando e tal. E aí quando entraram no time, entraram voando, né? Então acho que é um planejamento bem legal do Palmeiras e o Arthur é um cara, não dá pra dizer que ele é um craque, nada, mas é um menino que tem potencial e é um fazedor de gols, né, Zé? De repente o Palmeiras no final da temporada aí vende o Borja pro futebol exterior por um bom dinheiro e já vai ter um cara para substituí-lo, porque o Borja começou a fazer gol, como ele é jogador de língua espanhola, eu não duvido nada que se ele continuar nessa toada aí, em breve vem algum time da Europa e leva o Borja. Não estou dizendo Barcelona, Real Madrid, mas algum time da Espanha, né? Sei lá, um Sevilha, um Vila Real, não sei. E eu acho que o Palmeiras já está pensando no futuro. O que você acha, Zé? Independentemente disso, você também tem o fato econômico, né? Porque negociando hoje, ele custa menos do que você tentar contratar no fim do ano, se ele continuar fazendo os gols que ele está fazendo. O cara vai se valorizar mais, né? Então hoje você já tem um nível, um patamar de negócio melhor para você fazer. Então realmente é uma boa tacada. O Palmeiras está na frente de todo mundo fazendo esse tipo de trabalho. Por quê? Porque tem condições para fazer isso. O Corinthians, por exemplo, ele está contratando jogador a preço de banana, né? Jogador com o dinheirinho que ele tem. Então contratou 2 ou 3 jogadores do norte aí. Você não sabe que se vão virar, né? Porque são tentativas, né? Não sei se é um dinheiro bem aplicado, porque de repente você gasta 2 milhões num cara que não vira nada. É melhor você gastar um pouquinho mais em alguém que você já está vendo que é bom jogador, né? De qualquer maneira, cada um tem a sua política dentro das suas condições. Bom, já que você citou o Corinthians, vamos falar do Corinthians que hoje enfrenta o Vitória na Arena Itaquera, né? Precisa ganhar, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis, é Copa do Brasil, vale uma vaga na fase de quartas e final, e como o Carille descansou boa parte do elenco no último domingo, né? Hoje ele coloca em campo o que tem de melhor. E Zé Boquinha, antes da gente falar especificamente do time, eu vou trazer aqui a palavra do Rodriguinho, que diz que também não quis saber de falar do Palmeiras. Ele está preocupado com o Vitória hoje. A gente tem um jogo importantíssimo contra o Vitória, que vale uma classificação de um campeonato que é importante pra gente, que nós temos vontade de continuar na Copa do Brasil, de ser campeões, é uma prioridade pra gente aqui. Então, primeiro a gente pensa no Vitória, que é o jogo de amanhã, e depois a gente vai pensar no Palmeiras. Sabemos que vai ser um jogo com toda a rivalidade que merece, que envolve tanta polêmica que já foi feita, né, desde o Campeonato Paulista e desde anos atrás, mas concentrados no jogo de agora para poder conseguir nossa classificação primeiro e a partir de sexta-feira pensar no outro jogo. Então anote aí, Zé Boquinha. Cássio, Mantuan, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Gabriel e Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero e Pedrinho, Zé Boquinha. Essa você não esperava, hein? Até que enfim, né, o Pedrinho vai jogar com o time todo, né?
vai jogar como titular do Corinthians, né? Porque no último jogo ele era um mistão quente do Corinthians que entrou em campo, então, de qualquer maneira, ele jogou e jogou muito bem, né? Teve um pênalti que o juiz não deu, um pênalti escancarado, né? E o juiz, na cara do juiz, o cara estava a 3 metros do lance, e o juiz preferiu dar um cartão amarelo por simulação para o Pedrinho, quando foi um pênalti claro. É aquele negócio que a gente fala, a direção da bola, a maneira que o jogador cai, né? Que às vezes o jogador dá um pulo para cima, cai com o joelho dobrado, você vê claramente que ninguém tocou nele, né? Mas quando o cara tá com a bola indo para dentro da área e é derrubado de uma maneira esquisita, você percebe que ele foi tocado, de qualquer maneira. É outro juiz ruim que está aí na parada, nem me lembro o nome dele, e também é até bom esquecer. Mas é o Pedrinho, vamos ver, é o grande teste dele, o Pedrinho hoje. Vai ter que mostrar o serviço. E vai mostrar, né? É um jogador de personalidade, ele tem demonstrado isso sempre quando entra, até em momentos ruins do Corinthians, ele entra e dá conta do recado. Eu acho que hoje é o dia dele. O nome do árbitro é Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, Zé Boquinha, só para você não esquecer o nome da figura. Zé, o Corinthians... O da papuda lá, que era melhor. O Rodriguinho falou aí, tal, da ambição do Corinthians de ganhar a Copa do Brasil. Você acha que esse time do Corinthians tem condições de ganhar a Copa do Brasil? Porque agora ainda... Sei lá, tem o Vitória hoje, ontem o Palmeiras jogou com o América Mineiro, o Santos foi jogar com o Luverdense e tal, mas os favoritos passando, aí lá na frente, meu amigo, é Palmeiras, é Grêmio, é Cruzeiro, é Santos, enfim, o Corinthians tem time para ganhar a Copa do Brasil, Zé? Olha, o Corinthians é uma incógnita, né? Você nunca sabe quando o Corinthians está bem, está ruim, está mais ou menos, e de repente vem, faz uma grande partida hoje, ganha bem do Vitória e vai com moral e pode ganhar do Palmeiras. O Palmeiras está em menor situação, mas o Corinthians pode ganhar do Palmeiras também. Aí é aquela história que nós acabamos de falar do Grenal, né? Da rivalidade em que o jogador supera qualquer obstáculo para tentar ganhar o jogo. Então é candidato, sim. Acho que o Corinthians é candidato a tudo, em tudo que ele entra, né? Pela camisa, pelo peso da camisa, pela experiência do time e principalmente pelo que fez o ano passado. O Corinthians é bicampeão paulista e ganhou o Campeonato Brasileiro. Ele vai entrar em qualquer competição como favorito para ganhar também, para disputar para os primeiros lugares. Sem dúvida. Bom, eu só vou lembrar aqui, eu já falei 2 vezes, vou falar a terceira, hein? Só toma cuidado com o Mancini, porque o Mancini no ano passado, enquanto o técnico da Chapecoense veio a Itaquera, empatou 1-1 na primeira rodada do Brasileirão e depois foi para o Vitória e na primeira rodada do segundo turno do Brasileirão, com o Vitória, ele quebrou a invencibilidade do Corinthians, que estava lá 19 jogos invicto, tal, passou o primeiro turno invicto, ele veio em Itaquera, ganhou de 1-0. Então, o Mancini sabe armar equipes contra o time do Corinthians. Então, o Corinthians que não se iluda com essa história aí de, não, porque o Vitória tá mal, perdeu domingo em casa pro Fluminense e tal, porque não vai ser fácil a vida do Corinthians hoje. Eu tô imaginando até que o Corinthians passe, mas mais ou menos que nem o São Paulo ontem, 1-0, 2-1, ali na conta, né, Zé Boquinha? Olha, situações opostas dos dois times. O Corinthians não está bem também, mas é um jogo, assim, chave para o Corinthians, né? Porque antecede um clássico contra o Palmeiras e tem que ganhar esse jogo para continuar. Eu acho que o Corinthians ganha e ganha fácil. Não vai ter problema, não. Zé Boquinha. Principalmente com a entrada do Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho é aquele cara que desmonta a defesa. E vai ganhar falta, muita falta, o Corinthians vai ter próxima área. Eu não tenho dúvida. Eu acho que essa é mais ou menos a minha análise antes do jogo. É bola no Pedrinho para dentro. O Rodriguinho teve um descanso, quem sabe ele deu uma melhorada nas pernas dele, que ele não estava se aguentando em pé mais. E é um jogador interessantíssimo, né? Um cara que tem a estrela da bola sobrar para ele para fazer os gols, né? Não sabe chutar forte, mas está bem colocado sempre. Então é o Corinthians que vem renovado para esse jogo, com mais disposição, completo. E não tenho dúvida, não. Eu acho que o Corinthians ganha e ganha bem.
Muito bem. Ó, o Corinthians está esperando aí, parece que agora a FIFA autorizou tal, a situação do Rony. O Rony é um jogador que foi revelado pelo Remo, passou pelo Cruzeiro, né? E depois foi para o futebol japonês. É um atacante, jogador de lado de campo, e ele estava vivendo aí um imbróglio jurídico, né, com o Albirex, equipe japonesa. E aí o time japonês dizendo que... Porque o Rony entende que ele já está liberado. Mas o Albirex Niigata diz que ele tem mais um contrato, que ele teria que cumprir, enfim. Aí a coisa foi parar na FIFA e a FIFA autorizou o jogador a prosseguir a carreira dele, né? E de repente ele poderá vir para o Corinthians. Você tem conhecimento desse jogador? Você acha que seria uma boa, Zé Boquinha, para o Corinthians? Eu não sei, tipo de jogador que precisa entrar, jogar, vestir a camisa, ver se ela não pesa, para ver se dá certo, né? Não tem outra coisa, né? O cara tem que jogar. Muito bem, e hoje tem o Peixe também, né? O Santos na Vila Belmiro, provavelmente o público não será dos maiores, né? A torcida do Santos está meio na bronca com o time depois do 5-1 que tomou do Grêmio lá em Porto Alegre. E a provável escalação hoje tem o Vanderlei no gol, Vitor Ferraz voltando à lateral direita, depois de muito tempo, né? O Daniel Guedes vinha jogando por ali, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô, Alisson, aí uma dúvida no meio de campo entre o Jean Mota e o Léo Cittadini e o Vitor Bueno, e no ataque Eduardo Sacha, Gabriel e o Rodrigo, um time no papel bom. Acho que não vai ter dificuldades contra o Luverdense. Acho que vai, Zé? Acho que não, né? Se bem que o futebol hoje... Deve ganhar bem e tá precisando ganhar também. É outro time que tem que correr para cima e ganhar. Não adianta... O torcedor quer ver uma vitória boa, né? E o Santos escala o que tem de melhor, né? O Santos não tem muito mais que isso, né? O outro time também está definhando, né? Em termos de plantel. Uma coisa impressionante. Os times, não é que eles não se preparam para o Campeonato Brasileiro, aqui não tem dinheiro, né? E não tem jogador bom também, né? Às vezes você tem dinheiro e você fala, preciso contratar um meia, né? Que é o que o Santos precisa desde que o Lucas Lima saiu, ou desde que ele caiu na desgraça com a torcida. E cadê esse meia? E onde que tá? Eu te contar, né? Você pode ter um monte de meia na loja de esporte pra você comprar, né? Mas pra jogar tá difícil. Bom, hoje ele vai... mais meias, cara? O que tá acontecendo? Ô Zé, hoje ele vai tentar de novo com o Vitor Bueno. Pode ser. O Vitor Bueno teve uma fase muito boa com a camisa do Santos e tal, depois teve uma contusão, ficou muito tempo parado. É um jogador de potencial, vamos ver, né? Um cara que tem um toque de bola refinado. Quem sabe ele se encontra aí e acaba sendo uma boa alternativa para o Santos, né? É o que o Santos tem, né? Não tem outro. Então, vamos ver. Então vamos virar a página. Bom, e ontem a La Vecchia Senhora, né, a Juventus, mas não tomou conhecimento do Milan, né? Nem parecia que era o Milan que estava do outro lado. 4-0 para a Juventus na final da Copa da Itália, e a Juventus que também deverá conquistar o campeonato italiano já nesse fim de semana. Então voltou a ser aquele grande time, quase perdeu o campeonato para o Napoli, né? Mas no frigir dos ovos, isso é muito bonito, na hora da onça beber água, essa é uma frase criada por Zé Boquinha, né? A Juventus foi lá, apertou... É mais antiga que eu, pelo amor de Deus. Então, na hora da onça beber água, a Juventus vai se impondo na Itália, e aí eu tenho uma opinião divergente, né, do Zé Boquinha. E se não fosse o árbitro naquele jogo contra o Real Madrid, a Juventus teria talvez até eliminado o Real, hoje pudesse estar na grande decisão da Champions League, porque aquele pênalti não foi, Zé Boquinha, aquele pênalti no último minuto lá, contra o Real Madrid. Eu vou... Interferências externas me proíbem de dar qualquer palpite. Oi. Então tá bom. Mas o Real Madrid estaria fora contra o Bayern, né? Aí ele foi ajudado, uma barbaridade. É verdade. Aí não teve jeito. Mas o Liverpool também teve uma ajudazinha também ao longo da sua caminhada. Então, tá mais ou menos meia mussarela, meia calabresa, viu, Zé Boquinha?
E a notícia que está explodindo na Europa, começou como especulação, mas aí começa a crescer, é que o Neymar deverá ir para o Real Madrid. Fala-se em algo em torno de R$1 bilhão para tirar o Neymar do Paris Saint-Germain. Eu acho que os caras perderam a noção, hein, Zé Boquinha? Tudo bem, o time tem dinheiro, pode, mas é muita grana, cara. É muita grana. E eu não sei se isso é bom para o Neymar, porque o Neymar está começando a ficar especialista em transferências, né? O cara ficou um tempo no Barcelona, eu quero sair porque eu quero ser protagonista. Aí vai para o Paris Saint-Germain. Mas aqui o campeonato francês é muito fraco, não tem graça, então eu quero ir para o Real Madrid. E aí, né? Ele vai ficar pulando de galho em galho até quando, Zé? Porque, tudo bem, dinheiro é importante, mas o que ele já ganhou, né? Não vai ser essa transferência para o Real Madrid que vai resolver a vida do Neymar. Ele já está resolvido financeiramente, né? Mas tudo leva a crer que... Quanto mais, melhor, né? É verdade. E aí, já pensou, Zé Boquinha? O que eu vou fazer? Não vou querer, claro. Neymar e CR7, vai ser um ataque mais ou menos ou não? Vai ser fraco, hein? Bom, o Neymar dá ao Real Madrid uma coisa que o Real Madrid não tem. Essa habilidade de entrar na defesa adversária, de destruir a defesa adversária. Se você analisar, todos os atacantes do Real Madrid são jogadores assim, não vou dizer sem cintura, mas jogadores mais duros, não são jogadores de entrar com velocidade, cortando. São jogadores de colocar a bola na frente, correr em cima, o Benzema de fazer pivô, o Bale é um jogador de estilo e tal, mas não tem a velocidade e a característica que o Neymar tem, né? O Neymar é um dos maiores jogadores do mundo, né? Eu acho que o Neymar ainda é o cara, né? Ele está faltando a ele amadurecer definitivamente, né? Virar homem, né? Não ficar nessa historinha de cai toda hora e faz bico e briga com o Cavani. Ele tem que chegar e jogar a bola dele. É isso que ele tem que fazer. Ele é bom demais. E vamos ver se ele vai estar bom na Copa, né? Essa é a expectativa, né, Zé? Esse é o detalhe, né? E o Neymar, se isso acontecer, ele vai poder colocar no currículo, né, Zé Boquinha? Olha, joguei com um tal de Messi e joguei com um tal de Cristiano Ronaldo, né? Eu acho que ele vai falar assim, sabe quem jogou comigo? Tem isso. Ronaldo, é verdade, eu esqueci. Eu conheço o Neymar, o pai dele, os caras jogaram comigo. É verdade, você foi preciso aí. Seria exatamente o contrário. Eu me lembro que isso aí, as coisas vêm na cabeça rapidamente. Quando eu jogava basquete no 15 Piracicaba, nós tínhamos o Valdemar Bradicals, que faleceu num acidente de carro, até o nome do ginásio municipal de Piracicaba, bicampeão do mundo, e a gente foi jogar em Birigui, um jogo lá de campeonato interior, sei lá. Aí nós estávamos parados, eu e ele, assim, na porta do hotel, chegou um cara e falou, você é o Valdemar, né, professor? E tinha dois bons jogadores lá em Birigui, os Zinzinhos, eram dois irmãos, Zinzinho e o Zinzão. E tinha tido uma seleção paulista que esse Zinzinho foi convocado. Aí o cara falou para o Valdemar, você jogou com o Zinzinho na seleção paulista, né? Aí ele falou assim, não, o Zinzinho é que jogou comigo. Ele era o bicampeão do mundo só, né, Valdemar, mais nada, né? É verdade. É uma delícia conversar com José Roberto Lux, o nosso Zé Boquinha. Bom, então é isso, olha. Hoje, a qualquer momento, o Click Time, a gente está em cima aí para saber do Daniel Alves. Ontem nós trouxemos aqui a palavra do fisioterapeuta, o professor Nivaldo Baldo, né, que está preocupado se realmente a lesão for aquela anunciada lá. O Daniel poderá ter problemas, mas a gente só vai saber a extensão da coisa com a chegada do Dr. Rodrigo Lasmar, da Seleção Brasileira em Paris. Ele já iria viajar para Paris para dar continuidade na recuperação do Neymar, e aí aconteceu esse problema com o Daniel Alves. Ele vai examinar o Daniel para a gente saber o que realmente aconteceu, mas ontem o professor Nivaldo Baldo estava preocupado, né, em função do diagnóstico que foi trazido aqui pelo site do Globoesporte.com, de uma alta desinserção do ligamento cruzado anterior com entorse póstero externo. Então, o professor Nivaldo foi bem claro, essa coisa de desinserção do ligamento cruzado
é uma coisa ruim, né? Se for isso, ele falou, eu vou torcer para que o diagnóstico esteja errado e que seja só uma pequena lesão. Porque se for isso aqui, aí ele foi bem claro, né, Zé? Ou o Daniel teria que operar para ter uma recuperação plena e aí tchau, Copa do Mundo, ou então ele poderia optar por um tratamento conservador até jogar a Copa do Mundo, mas jogaria meia boca, né, Zé? Olha, pela previsão, pelo que está se falando, eu já nem estou falando em cirurgia, mas ele vai ficar 3 semanas em fisioterapia. Nós estamos há 33 dias para a Copa, é isso? A Copa começa dia 14 dias. 14 com mais tempo para a Copa, agora ele vai ficar em observação. Aí, depois de 3 semanas, é que vão fazer a avaliação dele. Uhum. Nesse momento, a seleção brasileira já está treinando para a Copa do Mundo, certo? Certo. Ele vai poder treinar e começar do zero o treinamento. Então, eu vejo, assim, possibilidade muito, muito pequena do Daniel Alves jogar a Copa do Mundo. A não ser que ele seja liberado nessas 3 semanas, tomara até que a coisa não seja tão grave, e fique no time para jogar a segunda etapa da Copa do Mundo, porque na primeira etapa ele não vai ter condição de jogar. Então não sei se o Tite vai correr esse risco, e depois a fisioterapia feita, você ainda não sabe exatamente se o ligamento está muito comprometido ou não, porque você vai tirar inchaço, vai melhorar a parte muscular, mas você não pode adivinhar como é que está lá dentro. Você só vai ver lá dentro se você fizer uma cirurgia. Se você fizer um furinho lá e entrar lá para fazer uma artroscopia ou qualquer coisa parecida. E pelo que o Nivaldo falou, eu estou com o Nivaldo 100% sempre, né? O meu guru, o Nivaldo, é o cara que mais entende de joelho e de recuperação no Brasil e talvez no mundo. E eu estou convicto que o Daniel não vai jogar a Copa, não. Então vamos aguardar, vamos ficar em cima dessa notícia e a qualquer momento no Click Time nós atualizaremos para o ouvinte que é apaixonado por esportes. Às 6 da tarde tem o Upgrade com mais informações sobre o futebol internacional e também o futebol brasileiro, e às 7h30 da noite tem Copa do Brasil, Corinthians e Vitória, jogo que acontece no Itaquerão, vale vaga na fase de quartas de final da competição. Zé Boquinha, grande abraço, hein? Valeu, Lima, até a próxima. Um abraço para todos que nos ouviram. Estamos encerrando esta edição do Breakfast News. Se você perdeu algum detalhe, não tem problema. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode ouvir quando quiser, onde puder, através do www.radiofutebolclube.com.br, no seu tablet, no seu celular, no seu computador. Grande abraço a você que curte as nossas páginas nas redes sociais, através do @RádioFutebolC. Fique sempre conosco, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.